Lucas, capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado da sua casa, para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. E traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
E os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas, capítulo 18. Porém, em presença de todo o poder dos inimigos e opressores, porque os havia, como vimos, visto correr-se o risco de perder a própria vida, havia um recurso para o remanescente aflito: a perseverança em oração, em todo tempo e em todo lugar. Este é o recurso do fiel, do homem fiel, se ele, em seu coração, compreender que é mesmo assim. Deus vingará os seus eleitos, embora ponha à prova a fé deles. Mas, quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura na terra essa fé que confia na sua eficaz intervenção? Essa era a solene questão, cuja resposta era deixada à responsabilidade do homem. Questão que implica a ideia de que dificilmente se poderia encontrar fé na terra, embora ela devesse existir aqui. Não obstante, onde houver fé, ela será agradável àquele que a procura, e nunca ficará desapontada nem confundida. Note-se que o reino, e é bem do reino que se trata, é apresentado, nesse tempo, de duas maneiras entre os judeus. Primeira, na pessoa de Jesus, então presente, capítulo 17, verso 21. Segunda, na execução do julgamento, em que somente os eleitos serão poupados e a vingança de Deus será executada em favor deles. É também por isso que estes não deviam pensar senão em agradar a Deus, por muito pacífico ou muito opressor que o mundo pudesse ser.
Trata-se do dia do julgamento dos maus, e não do arrebatamento dos justos para o céu. Estes são anteriormente prefigurados por Abraão e Enoque. Os outros, que são poupados para viverem na terra, são prefigurados por Noé e Ló. No entanto, há opressores dos quais o remanescente deve ser vingado. O verso 31 do capítulo 17 indica-nos que o remanescente não deve pensar senão no julgamento e como homens não se prenderam a nada deste mundo. Em tal momento, aqueles que dele fizessem parte, como pessoas desligadas de todos os bens terrenos, deviam confiar somente em Deus. No verso 9 do capítulo 18, o Senhor retoma a descrição dos caracteres que eram próprios para se poder entrar já no reino e que se resumiam em seguir a Jesus. A partir do verso 35, aproxima-se historicamente a grande transição. O verso 8 deste capítulo termina a advertência profética a respeito dos últimos dias. Em seguida, o Senhor continua a mostrar quais são os caráteres pessoais em harmonia com o estado de coisas introduzidas pela graça. Assim, a própria justiça está longe de ser uma recomendação para se entrar no reino, versos 9 a 14. O mais miserável pecador, que reconhecia o seu pecado, estava justificado diante de Deus e à frente do próprio justo. Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Que exemplo e que testemunha desta verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Depois, o espírito de um menino, pequeno, simples, crendo em tudo o que se lhe diz, de pouca importância aos seus próprios olhos, obrigado a ceder a todos, eis o que também convinha sobremaneira para o reino de Deus. Versos 15 a 17. Que outro espírito o Senhor teria podido admitir nesse reino? Além disso, os princípios do reino, tal como ele será estabelecido pela rejeição de Jesus, formava um inteiro contraste com as bênçãos temporais ligadas à obediência à lei, por muito boa que ela fosse. Não havia nenhuma bondade no homem. Só Deus é bom, versos 18 e seguintes. O jovem que tinha observado a forma exterior da lei em toda a sua vida é convidado a deixar tudo para seguir o Senhor. Jesus conhecia as circunstâncias em que esse jovem se encontrava, conhecia o seu coração e põe o dedo sobre a cobiça que ali reinava e que era alimentada pela imensa fortuna de que ele gozava. Uma coisa te falta ainda: vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Era preciso vender tudo e seguir a Jesus. Só após isso teria um tesouro nos céus. Mas o jovem afastou-se muito triste. As riquezas, que aos olhos do mundo pareciam ser um sinal do favor de Deus, não eram mais do que obstáculos quando se tratava de problemas do coração, da vida eterna e do céu. Ao mesmo tempo, o Senhor anuncia que o homem que abandonasse pelo reino de Deus o que tinha, de grande valor aos seus olhos, receberia muito mais neste mundo e no porvir a vida eterna. Podemos notar que o Senhor apenas põe aqui um princípio geral em relação com o reino, versos 21 a 34. Enfim, o Senhor, no caminho para Jerusalém, declara explicitamente à parte aos seus discípulos que ia ser entregue, maltratado e morto, mas que depois ressuscitaria, assunto de que os discípulos nada compreendem
muito embora isso fosse o cumprimento das profecias. Se o Senhor devia partilhar a sua cruz com aqueles que o seguiam, era porque não a podia levar ele próprio, pensavam. Jesus caminhava à frente das suas ovelhas, nesse caminho de abnegação e de dedicação. E estava só a trilhar o caminho, porque os pés do seu povo não tinham ainda passado por lá e não podiam fazê-lo senão depois dele. Começa agora, no verso 35, o histórico da última viagem do Senhor a Jerusalém. Vai apresentar-se ali de novo e pela última vez como filho de Davi, pondo na consciência da nação os seus direitos a esse título e fazendo ao mesmo tempo ver as consequências da rejeição que lhe será feita. Perto de Jericó, a cidade de maldição, dá a vista ao cego que crê no seu título de filho de Davi. E é justamente o que aconteceu àqueles de entre os judeus que creram e o seguiram. Estes verão ainda maiores coisas. O caso do cego de Jericó é, como já foi dito, o princípio, em todos os evangelhos sinópticos, dos acontecimentos da vida de Cristo neste mundo. Em Lucas, a vinda do Senhor a Jericó é relatada como um fato geral em relação com toda a sua viagem, cuja narração se encontra a partir do capítulo 9, verso 51. Efetivamente, é ao sair de Jericó que ele encontra o cego. Temos aqui apenas o fato, narrado deste modo, nas suas linhas gerais, a fim de dar à narrativa, no seu conjunto, a história de Zaqueu e a do cego, o seu lugar moral e espiritual. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.